anos, para alguns casos a cada 6 meses, para alguns casos a cada 2 anos. A gente faz um relatório antes da audiência, explicando se a gente acha que essa medida deve continuar assim, se deve aumentar o ritmo, se deve mudar, porque além da visita mediatizada, a gente faz também no nosso serviço, que a gente chama visita acompanhada. É quando o psicólogo não está presente. São situações que são consideradas, assim, eu vou fazer isso simples para não tomar muito tempo, menos graves, onde apenas o trabalhador social ali pode dar um acompanhamento, né, para a criança e para os pais, mas que fica sendo ainda bem protegida, porque essa visita acompanhada significa que o referente está o tempo todo com a criança. Eles podem até sair ali, o pai, a mãe, num restaurante, mas o educador referente está presente. E tem o que é um pouco mais estendido, né? O que a gente chama, o que os juízes chamam saída, sortie, significa que a criança pode sair com os pais, nesse caso não tem presença de nenhum profissional, mas ela vai sair durante o dia. Ou ela vai sair ali em torno do serviço, ou ela pode ir mesmo na casa dos pais, isso é em função de cada família, de cada situação. Ou pode ir num parquinho. Para uma visitinha na casa dos pais, né? Pode, mas é durante o dia. Isso. Pode, e como né, a Marlene está explicando, é em função de cada situação. Às vezes, para uma criança, essa saída vai ser 2 horas ali com o pai do lado do serviço. Às vezes, para uma outra, vai ser aqui como quarta-feira, é tradição na França de não ter aula à tarde, antes até era o dia inteiro, mas a criança vai passar toda a tarde na casa dos pais. Ou um sábado, vai pegar um sábado à tarde, passar o sábado com o pai, e o pai, né, vai restituir a criança depois para assistente familiar e muitas vezes até para o educador referente, conforme é a combinação, porque a gente tenta também não colocar muito em rivalidade a assistente familiar e os pais, porque é uma situação, é uma posição delicada para os dois. Isso a gente, né, é um grande assunto até para uma outra ocasião. E tem a medida mais larga, né, que é para situações que oferecem, digamos, menos perigo ou que estão mais estabilizadas, que é o que a gente chama aqui alojamento. Falando uma tradução, né, literal assim, significa que a criança pode ir dormir na casa dos pais. Claro, para tudo isso que eu estou falando, seja de visita mediatizada como de alojamento, tem um calendário. Não é assim o pai ligar, hoje eu estou a fim de pegar meu menino porque vai ter uma festinha muito legal aqui do lado de casa, vou levar. Não. É um calendário que é estabelecido antes, com a frequência que é estabelecida pelo juiz, então pode ir com os dias, né? Nessa medida de alojamento, tem criança que vai dormir do sábado para o domingo. Tem criança que vai dormir da sexta até a segunda de manhã. É caso por caso, claro. Se o pai, né, os pais dizem, tem um casamento, eu queria muito que meu filho tivesse nesse casamento, mas não é na data que está correspondendo. Quando né, previne com antecedência, tudo isso é discutido e a gente pode adaptar. Mas o que eu estou falando, né, é que há um calendário previsto e que é muito importante nesse trabalho com os pais e com as crianças, até para avaliar a regularidade, a responsabilidade, para a criança se projetar, para dar segurança para ela, inclusive para os pais. De não ficar à mercê, né, do bem-querer de cada um. Então, voltando à questão, né, assim, que é a principal aqui que eu queria abordar hoje, a questão do trabalho enquanto psicólogo clínico. Então você dizia que tradicionalmente o lugar do psicólogo é mais nessas visitas mediatizadas. Exatamente. E o que acontece? Quanto mais a criança cresce, obrigada porque você deu a ponto certo, quanto mais a criança cresce, a tendência é de ter menos visita mediatizada. Por quê? De uma certa forma, ou a situação evoluiu porque já tem anos que a criança está sendo acompanhada, ou essa situação nem melhorou tanto, mas o próprio fato de ser um adolescente, ele tem outros recursos psíquicos e físicos que permitem de lidar ali com os pais de uma forma menos vulnerável do que quando ele é pequeno. Então, nem sempre se julga necessário, assim, a tendência é uma visita mediatizada,
diminuir bastante a necessidade cada vez que a criança vai crescendo. Então, na verdade, é por isso que o tempo do psicólogo nessa equipe acabou ficando curto comparado aos outros, porque tinha essa ideia do psicólogo para a visita mediatizada. Inclusive, é verdade que, enquanto eu já trabalhei na equipe pequena infância, eu fazia, né, dia e noite, digamos, não trabalhava à noite, mas eu fazia o tempo inteiro visita mediatizada. Com os adolescentes é um trabalho diferente, acontece de ter visita mediatizada, claro, mas com muito menos frequência, e mesmo essas visitas mediatizadas, elas são feitas de uma outra forma. Uma coisa importante saber, na visita mediatizada, supõe-se que a criança e os pais não têm contato nenhum, em nenhum outro momento, Sim. exceto este da visita. Porém, inclusive telefone também não. essa é a questão. Inclusive telefone não. Claro, algumas famílias, em função da situação, pode ser autorizado um telefone, mas a ideia é que não. Porém, vivendo no século que a gente vive, né, em 2020, com todo esse aparato tecnológico, é claro que um adolescente que deseja ligar para o pai, que encontra ele no Facebook, vai fazê-lo. Então, assim, já começa por aí também. A gente não pode tratar o adolescente como criança, o que às vezes acontece muitas vezes a gente, assim, eu tive mais esse tipo de problema quando trabalhando no abrigo, porque aí é a Azul que determina do que no placement familiar. Porque nessa equipe de adolescente também, no acolhimento, o que a gente tem assim, como princípio? A própria adolescência é um momento de tomada de risco. Tomada de risco necessária para o processo de individuação e para virar adulto. Aquele não que começou lá há 2 anos, não. É ele que vai revir aqui na adolescência com toda força, mas para de fato, né, colocar as bases identitárias, colocar, né, os modos relacionais que vão se estruturar para a vida adulta. E isso implica sair ali do campo conhecido, tomar uns riscos. E a gente entende que isso é essencial para o adolescente se estruturar. E aí a gente sempre tenta fazer a medida do que faz parte desse processo de estruturação e que a gente deve acatar, né, até respeitar, Sim. e do que, enquanto serviço de proteção, a gente tem que também maneirar, né, algumas coisas. A gente não pode sair autorizando tudo, porque somos o serviço responsável pela proteção. Mas, não, eu falo assim, a nossa, digamos assim, proibir tudo para ficar tranquilo, não vai acontecer nada com o adolescente, a gente está responsável, então ele não vai dormir na casa do amigo. A gente nunca faz isso. Por quê? Porque isso é impedir ele de crescer e de viver uma adolescência normal, que é até essencial para ele estar bem estruturado nesse momento de deixar o dispositivo. Karine, no meu trabalho com adolescente na proteção à infância, eu de vez em quando digo que em muitas situações o trabalho com adolescente, o trabalho de proteção do adolescente significa quase protegê-lo dele mesmo, né? Exatamente. Porque com famílias, você falou das famílias que encontram os filhos em situação de visita mediatizada. É bom a gente frisar isso, que significa que são famílias extremamente em dificuldade. Assim, sim. São famílias com dificuldades enormes. Sim. Essas famílias que perderam o direito de ter os filhos em final de semana em casa, são casos drásticos, né? São casos, assim, muito graves, né? E muito importante frisar isso, Marlene, porque, né, eu como tô com medo aqui de me alongar demais, acabei também não falando, mas esses adolescentes, principalmente esses que já estão no nosso serviço desde pequenos, são problemas crônicos, né, defiança, como que eu vou traduzir, né, inadaptações familiares graves e crônicas, que muitas atravessam mesmo gerações, e que não é só um problema ali de parentalidade, são
pais que estão com um problema global. Sim. Relacionados, e que não é questão, porque no Brasil a gente pega muita questão do social, do financeiro, do dinheiro. Não é esse o ponto da França. Que na França uma família, claro que a pobreza é sempre um fator um pouco vulnerável para qualquer família, né? Assim, isso pode criar mais tensões, mas aqui na França, como tem um Estado de Direito que é de certa forma bem mais sólido que no Brasil, se for apenas uma questão financeira, a família vai encontrar uma outra saída. Ela não vai aparecer aqui na medida de abrigamento. Não, as crianças não são abrigadas aqui, não são separadas da família por problemas sociais. Isso, porque a família não tem Não. dinheiro. Não é isso. Não, São problemas isso realmente não é uma bem questão mais graves. francesa. Aqui é sempre questão, né, de negligência, ou maus tratos, ou abandono, São coisas situações gravíssimas. gravíssimas. Né? Álcool, problemas psiquiátricos, a mistura de tudo, né? Não vou nem, assim, que, né, mas a gente pode entrar nos detalhes de repente nas questões. Uhum. Então, isso que a gente está falando da tomada de risco, o que acontece? Eu vou fazer um parêntese com essa outra parte aí, que é a parte que eu deixei no meu argumento, né, para você, sobre o fato que eu considero que no acolhimento familiar, embora a criança cresça na família de acolhimento, quem faz a função parental é o conjunto de profissionais que acompanha essa criança desde pequena. Por quê? Vou dar um exemplo bem básico com essa questão da saída. Quero dormir na casa de um amigo. Tenho 14 anos, ou tenho 16, sei lá, tenho aniversário, é um pouco longe, a minha melhor amiga, a mãe dela está de acordo, quero dormir na casa dela. Se fosse uma criança com os pais vão falar sim ou não, ponto, e a criança vai dormir ou não dormir na casa da amiga. Uma criança abrigada em família de acolhimento, ela vai ter que fazer vários movimentos. Falar com o assistente familiar, que pode falar sim ou não, e ainda falar, olha, eu acho que tudo bem, eu conheço a mãe dela, mas você liga para o seu educador para ver o que ele pensa. Ou ela pode falar, olha, eu não estou de acordo nem um pouco, eu acho que ela é má influência para você, mas eu vou ligar para o meu educador. Aí a criança, né, o adolescente vai ligar para o educador. Mas o educador, ele mesmo, na nossa equipe, ele vai discutir com a gente em reunião. Olha, fulano está querendo dormir na casa da amiga. Não quer dizer que a assistente familiar é uma colega nossa. Não quer dizer que a gente está sempre de acordo com os colegas, não. Pode, de repente, a assistente familiar falar assim, olha, eu não estou de acordo, e de repente uma parte da equipe falar, não, eu acho que pode ser legal experimentar isso. Ou pode ser o contrário, né? A assistente familiar fala assim, não estou vendo problema nenhum, acho assim, e não vai na casa desse aí, não. A gente não está se sentindo seguro. E tudo é discutido. E outra, mesmo que a assistente familiar fale, olha, ok, conheço os pais, acho que é bem legal ele dormir lá. A gente fala, beleza, é um projeto bem, né, amarrado, tá ótimo. Ainda assim, a nossa equipe tem que ligar para a Aide Sociale à l'Enfance, que é quem tem a medida administrativa e jurídica da real responsabilidade, porque pode ser uma besteira, caiu da escada, quebrou o braço, sei lá, deu um problema, né, um escorregão, tudo isso é a nossa responsabilidade. E ele está fora, né, da assistente familiar, inclusive os pais também, em função da situação, são consultados, em função da relação que a gente tem com a família. Então, olha só, é um arcabouço de gente só para falar assim, pode ou não pode dormir na casa do amigo, que eu acho que nesse exemplo bem prático e simples, a gente entende que a função parental não é assistente familiar, embora ele encarne a função parental, o que faz lei e estrutura mesmo é o conjunto desses profissionais que estão todos refletindo o que é o ideal para essa criança, como ela pode crescer, né, o melhor, o que a gente pode fazer de melhor para ela crescer. Que é o que faz todos os pais, né, eles pensam, meu filho, se eu tomar essa decisão vai ser legal. Sim, só que é uma coisa se o pai e a mãe discutem em casa do assunto, ou se a mãe decide sozinha com a ajuda de uma tia, não sei o quê, e se tem 10 pessoas decidindo. A minha questão aí, não haveria
um efeito paradoxal de anulação da palavra e do posicionamento de uns e de outros nessa discussão tão coletiva? Anulação da palavra de uns e de outros? Sim, no sentido de que não tem nenhum que se posicione de fato. Sempre ele pode ser contestado pelo outro, que pode ser contestado. Não é tão relativo assim, não. Sim. Aqui eu dei o exemplo para ficar claro, todos os profissionais estão implicados numa decisão. Sim. É claro que na maior parte do tempo, a gente conhece muito bem a assistente familiar, muito bem o adolescente, o referente conhece muito bem, e é uma coisa mais simples. E a Sim. social da infância conhece, e às vezes o assistente familiar com o educador vai só falar assim, ah, sim ou não, e já sabe o que é. Mas é só para dizer que a assistente familiar, mesmo se ela tiver assim, em perfeitas condições de avaliar e analisar, ela não pode, até por questões legais, autorizar ela. Nesse sentido que eu estou dizendo, Sim. não que a cada vez que alguém vai dormir, a gente faça, desfaça Uma o mundo. assembleia. Sim, Que inclusive sim. é uma coisa que a gente colocou na nossa equipe como um princípio, no máximo possível que ele vive uma vida de adolescente normal, ou seja, um adolescente normal não é alguém que pensa 10 dias antes se ele vai dormir na casa do amigo. Às vezes é alguém que ligou ali, A vida ela improvisa. que ligou ali na momentos, né? véspera, que surgiu uma ocasião ideal, e a gente, na medida do possível, vai tentar acompanhar isso. Agora, é claro, os pedidos sem fundamento, as coisas, assim, não, como também, mas é só para ter ideia de que mesmo assim, a assistente familiar estando ali na vida cotidiana da criança, conhecendo ela muito bem, pela questão administrativa jurídica mesmo, ela não é a função parental sozinha. Ela é a função parental ali no conjunto de pessoas que se articulam